Olha só, o menino Foca vai fazer um lançamento de candidatura fake à presidência. Vamos entender um pouquinho sobre essa notícia, o que que ele está buscando, o que que a gente consegue abstrair sobre tudo isso que ele está falando. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, vamos rodar o vídeo aqui para entender o que que ele está falando. E logo de cara aqui a gente vê alguns pontos assim que eu acho que são importantes. Aqui atrás a gente vê uma menção desse olho, seria o olho que tudo vê do grande irmão da literatura de George Orwell. Acho e recomendo para quem ainda não conhece, tem audiobooks falando sobre 1984, é uma obra, assim, no mínimo, curiosa, que muitos desses pessoais, assim, de esquerda, eles tentam usar isso como um manual de instruções, mas é bem interessante. Vamos lá, o que ele tá falando aqui? Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho dois grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. Olha que interessante, domínio da informação e guardião da verdade. É curioso porque é uma crítica que a gente vem fazendo sobre essas, empresas de checagem de informação. Em última análise, elas seriam os guardiões da verdade, né, elas que diziam que o que que podia ser dito, o que que não podia, o que que era verdade, o que que não era, o que que era fake news. E aí, ele fazendo essa menção vamos escutar um pouquinho mais aqui. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anunciei. Então esse aqui é outro ponto. Será que ele vai lançar um livro, um diário, onde ele vai trazer informações? As menções que ele está fazendo aqui é um personagem, basicamente, que tem esse domínio da informação, esse controle. E aí ele pode estar buscando o quê? Lançar ou um personagem, uma série talvez, algum filme, alguma coisa nesse sentido, talvez até um livro, né? Já que ele está mencionando aqui sobre diário. Anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo, o uso das redes. E a verdade. E esse aqui pode ser também considerado uma crítica, por exemplo, às próprias Big Techs, né? Ele colocando como uma arma. As pessoas, aqueles que dominam as redes sociais, têm essa arma à sua disposição. Como se, por exemplo, eles estavam colocando o Elon Musk como uma pessoa que faz todo aquele discurso e está controlando a mente das pessoas, porque ele comprou o Twitter para conseguir fazer os disparos e alienar as pessoas e dizer o que que é certo e o que que é errado. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, E é interessante esses pontos quando ele levanta. Não há escapatória, ou seja, todos nós somos reféns, estamos presos nessa dinâmica. Não tem como fugir. Nossos dados já estão aí, a gente agora está sendo controlado. por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie. É uma. Seria uma paródia do Novelíngua, justamente da obra do George Orwell, que seria uma reescrita da linguagem, uma nova forma de falar que vai moldando a forma como a gente pensa. Existem vários estudos que mostram que a nossa capacidade cognitiva, a forma como a gente raciocina, depende muito do quanto a gente conhece da própria linguagem. Então, quando a gente vai aumentando o nosso vocabulário, a gente vai expandindo também a nossa forma de pensar, uma nova visão, outras formas. Então, a novelíngua seria justamente a criação desses novos termos que vão direcionando o raciocínio das pessoas. Então, nessa obra do George Orwell, não bastava apenas controlar as pessoas com mão de ferro, o domínio através do poder. Não, era um domínio da mente, do pensamento, era um controle até do que a pessoa deveria pensar, como que ela deveria se sentir diante dos eventos. Então, esse seria a nova língua. E agora ele faz essa paródia. De laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez o da verdade. No mínimo, Mais uma vez, o Ministério da Verdade, do próprio livro que ele está extraindo todas essas. ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria, como deve ser numa democracia. Na melhor das hipóteses, a rede
E aí entra um ponto, porque as pessoas elas estão se comunicando muito mais com as redes sociais. E o que que acontece? A gente tem acesso a muito mais, a verdade, de fato, em tempo real. A gente viu que enquanto a Rede Globo estava naquele show da Madonna, lá no Rio de Janeiro, as pessoas já estavam sabendo o que estava acontecendo lá, os alagamentos que estavam acontecendo no Rio Grande do Sul, as pessoas já estavam mandando mantimentos, já tinham voluntários se prontificando e ajudando, enquanto a Rede Globo estava paradinha lá. Depois que terminou o show, no outro dia foi começar a noticiar, mas isso já estava no passado, porque as pessoas já tinham acesso à notícia, já sabiam o que estava acontecendo. E aí a crítica do pessoal de esquerda tá em quê? Que as pessoas estão querendo fazer acreditar o que que é verdade. Se todo mundo tá vendo daquela forma, então, de uma forma democrática, aquilo se torna a verdade. E ao contrário, quanto mais as pessoas vão enxergando de fato, vão tendo acesso aos vídeos, informações, áudios, fotos, imagens, a maioria começa a perceber a verdade. Não aquela linha que houve uma época em que falava que a Rede Globo era o quarto poder, né? Que ele era capaz de colocar e tirar presidentes a bel prazer. Hoje não é assim. As pessoas têm uma visão muito mais próxima do que seria a realidade, porque as pessoas compartilham. E as coisas falsas, as mentiras, logo são rechaçadas. Por quê? Porque existe uma abundância de informação na internet. Tudo graças às redes sociais também. E aqui ele faz essa distorção, essa crítica às redes sociais, falando que não, a gente vai ver a opinião de todo mundo e vai fazer uma votação. O que a maioria disser que é verdade, agora os livros de histórias vão falar isso aqui que a maioria tá falando. Por quê? Porque o medo deles, o pavor deles é que as pessoas realmente despertem dessa matrix do sistema que tá colocando todo mundo entorpecido, dormindo, todo mundo aceitando da forma como está, a forma como era antigamente. Então, à medida que as pessoas vão despertando, vai chegar um ponto onde vai ter maioria das pessoas vendo o que que é a realidade, e aí ele coloca como se não, a maioria das pessoas votou para ser dessa forma, então como foi a maioria, aí se tornou verdade. Não é que era fato realmente, né? De nova fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra, sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais, ao menos para isso, eu quero ser como um irmão mais velho. Fiquem Mais uma menção ao grande irmão, que ficava vigiando as pessoas através, é um spoiler básico, mas tem em toda a obra, né, das teletelas, né, que eram aqueles aparelhos onde as pessoas recebiam a informação que o governo queria que elas recebessem e única e exclusivamente filtrado pelo governo, para o governo e tudo pelo governo. E aí era também uma forma que as pessoas eram vigiadas. A teletela estava presente em todos os lugares e tudo enxergava. Então o grande irmão estava presente e vigiando a todo mundo, como esse pai vigilante, ou melhor, esse irmão mais velho vigilante, vendo o que todo mundo está fazendo. atentos. Amanhã, ao meio-dia, eu vou trazer um novo vídeo explicando os detalhes sobre a nova fala e sobre o nosso futuro. Essa é uma Bom, o único problema dessa peça de marketing que o Menino Foca criou é que foi abafado pelo anúncio do Nicolas, que esse anúncio sim, falando sobre a anistia, impactou muito mais, viralizou e aí deixou o pobre coitado do Menino Foca que ia ver navios, né? Não teve a mesma repercussão que ele poderia ter tido se não tivesse sido atropelado pelo vídeo do Nicolas, que a gente inclusive vai falar em outro vídeo. Bom, essa é a minha visão, o resuminho sobre tudo que ele tá falando aqui. Eu achei muito curioso, né? E faz essa menção sobre o livro do 1984, de George Orwell. E eu recomendo, eu acho uma leitura, assim, interessante. Quem quiser também entender sobre o resumo do livro, eu acho muito bacana entender essa dinâmica, todos esses aspectos, que traz muita coisa. As pessoas estão trazendo e mencionando muito sobre isso. E tem outro livro também, que é A Revolução dos Bichos. É uma leitura assim fantástica, que é uma crítica ferrenha ao sistema socialista e as consequências desse domínio, desse controle máximo do Estado, o que que isso pode acarretar e até onde vai chegar, né? E por isso que a gente levanta tantas críticas assim ao próprio sistema. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito disso e essa peça de marketing aqui do Nelip Fetton, a gente tem que dar o braço a torcer. É um cara assistido por retardados, seguido por idiotas, mas que sabe fazer o marketing como ninguém. É impressionante. Esse cara consegue realmente alienar, limitar e absorver das mentes das pessoas de uma forma assim que muitos não conseguem.
é um comunicador, assim, sem igual, né? Esse seria o adjetivo. Bom, eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima.